Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste domingo, 15 de maio de 2022. Mas primeiro vamos conferir a lista dos jogos de sexta-feira. O BEC Benfica bateu, a equipe do Benfica venceu por 2-0, marcou 2 gols no primeiro tempo. O Lei Ponte Preta também bateu, a equipe do Novo Horizontino venceu essa partida por 1-0 com gol de pênalti. Ainda perdeu um pênalti aos 88 e o Lei Sport não bateu. Venceu a equipe da Chapecoense com um gol de falta no início do jogo. E a lista de sexta-feira, acertei o BEC Benfica, o Lei Ponte Preta e errei o Lei Sport. Vamos agora para as análises dos jogos deste domingo. É um domingo com muitos jogos no mesmo horário, então é preciso ter muita calma e uma boa gestão de banca. Vamos começar com a Premier League, Tottenham contra a equipe do Burnley. A equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Burnley nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Tottenham, se vencer, pode terminar a rodada na 4ª colocação, na zona de classificação para a Champions League, em caso de derrota ou empate do Arsenal. E a equipe do Burnley na 17ª colocação com 34 pontos, se vencer pode escapar do rebaixamento em caso de derrota do Leeds. Os últimos jogos entre eles, vitória do Burnley por 1-0, vitória do Tottenham por 1-0 e vitória do Tottenham por 4-0. A equipe do Tottenham vem de uma vitória sobre o Arsenal por 3-0 e a equipe do Burnley vem de derrota em casa, perdeu para o Aston Villa por 3-1. E aqui, apesar desta odd estar baixa, eu vou colocar a equipe do Tottenham em back. Dando sequência, Aston Villa contra o Crystal Palace. Esse é um jogo que não vale mais nada para as equipes em termos de classificação para o campeonato, eu vou deixar fora. Leeds United contra a equipe do Brighton. Esse jogo vale muito para a equipe do Leeds, que está na zona de rebaixamento. Precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Premier League. A equipe do Brighton não briga por mais nada, vai jogar um amistoso. Eu vou deixar esse jogo fora da nossa lista também. Watford contra a equipe do Leicester. É um jogo que não vale nada para nenhuma das equipes também em termos de classificação. O Leicester não vai classificar para mais nada e a equipe do Watford já está rebaixada. O West Ham contra o Manchester City. Essa partida vale muito para as duas equipes. A equipe do Manchester City nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Manchester City pode garantir o título nessa rodada em caso de vitória e empate ou derrota da equipe do Liverpool. A equipe do West Ham precisa vencer para continuar sonhando com uma classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Se vencer, vai a 58 pontos e fica com a mesma pontuação da equipe do Manchester United. Os últimos jogos entre eles, vitória do City por 2-1, empate em 0-0, vitória do City por 2-1 e empate em 1-1. A equipe do West Ham vem de uma vitória fora de casa, venceu a equipe do Norwich por 4-0 e a equipe do Manchester City vem de uma vitória fora de casa sobre o Wolverhampton por 5-1. E aqui eu também vou colocar o Manchester City na lista de back. Seguindo, vamos para o jogo Wolverhampton contra o Norwich City. A equipe do Wolverhampton nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Norwich City nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. A equipe do Wolverhampton ainda tem chances remotas de uma classificação para a Conference League, mas uma vitória do West Ham já elimina qualquer possibilidade de classificação. A equipe do Norwich já está rebaixado, não briga por mais nada nesse campeonato. Aqui provavelmente a equipe do Wolverhampton vai vencer essa partida. A equipe do Norwich é muito fraca, perdeu 25 jogos no campeonato, mas o Wolverhampton vem em uma sequência muito ruim e eu vou deixar fora da lista. Seguindo, Everton contra o Brentford. A equipe do Everton nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Brentford nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Everton na 16ª colocação com 36 pontos, se vencer praticamente garante permanência na Premier League da próxima temporada. A equipe do Brentford na 13ª colocação com 43 pontos, não briga por mais nada nesse campeonato. Os últimos jogos entre eles, vitória do Everton por 4-1, vitória do Brentford por 1-0 e empate em 1-1. A equipe do Everton vem de um 0-0 fora de casa contra o Watford
E a equipe do Brentford vem de uma vitória em casa contra a equipe do Southampton. E aqui eu vou colocar o Everton também na lista de back. Dando sequência, vamos para a La Liga. É a penúltima rodada do campeonato, são 9 partidas no mesmo horário e tem alguns jogos interessantes. Atlético de Madrid contra o Sevilha. Quem vencer já garante vaga na próxima Liga dos Campeões. E em caso de tropeço do Betis, as duas equipes se garantem na próxima Liga dos Campeões. Vou ficar fora desse jogo. Seguindo, Real Betis contra o Granada. A equipe do Real Betis nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Granada nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Real Betis, se vencer, vai a 64 pontos e ainda sonha com uma classificação para a próxima Liga dos Campeões. E a equipe do Granada na 16ª colocação com 37 pontos, se vencer, já garante permanência na primeira divisão. Os últimos jogos entre eles, vitória do Betis por 2-1, vitória do Betis por 2-1, vitória do Granada por 2-0 e vitória do Betis por 3-2. A equipe do Betis vem de uma vitória fora de casa, venceu o Valência por 3-0. A equipe do Granada vem de vitória, venceu o Atlético Bilbao em casa por 1-0. E aqui eu vou colocar também o Betis na lista de back. Outro jogo interessante é Villarreal contra a equipe da Real Sociedad. A equipe da Real Sociedad na 6ª colocação com 59 pontos e o Villarreal na 7ª colocação com 56 pontos. Se o Villarreal vencer essa partida, pula para a 6ª colocação e fica a uma vitória de uma classificação para a próxima Liga Europa. Vou deixar esse jogo também fora da nossa lista. Se tivesse uma odd mais baixa aqui, seria interessante para um lei Real Sociedad, mas uma odd de 3,40 eu tô fora. E dando sequência, vamos para o campeonato italiano. Bologna contra o Sassuolo, eu vou ficar fora desse jogo, é o 11º contra o 13º, não vale mais nada para nenhuma das equipes. Napoli contra Genoa, a equipe da Napoli nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe da Genoa nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe da Napoli ocupa a 3ª colocação com 73 pontos, se vencer vai a 76 e não pode mais ser ultrapassado pela Juventus. A equipe da Genoa na 19ª colocação com 28 pontos, se vencer continua com chance de escapar do rebaixamento. Os últimos jogos entre eles, vitória da Napoli por 2-1, vitória da Genoa por 2-1, vitória da Napoli por 6-0 e vitória da Napoli por 2-1. A equipe da Napoli vem de vitória fora de casa, venceu o Torino por 1-0. E a equipe da Genoa vem de vitória em casa, venceu a Juventus por 2-1. E vou colocar a Napoli também na lista de back. Seguindo, Milan contra a Atalanta. A equipe do Milan nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. A equipe da Atalanta nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Milan na 1ª colocação com 80 pontos. Se vencer, pode ser campeão já nessa rodada em caso de tropeço da Inter. E a Atalanta na 8ª colocação com 59 pontos precisa vencer para buscar uma classificação para a Liga Europa da próxima temporada. E aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Cagliari contra a Inter de Milão. A equipe da Inter nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe da Inter precisa vencer esse jogo para continuar sonhando com o título. E a equipe do Cagliari precisa vencer para fugir da zona de rebaixamento. A Inter com uma odd de 1,36, tô fora desse jogo também. Dando sequência, Campeonato Português, última rodada eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro, São Paulo contra o Cuiabá. A equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cuiabá nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, empate em 0-0 e empate em 2-2. A equipe do São Paulo vem de uma vitória por 2-0 sobre o Juventude pela Copa do Brasil. E a equipe do Cuiabá vem de um empate em 0-0 contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A equipe do Cuiabá já não vence há 5 jogos. E aqui eu vou colocar o São Paulo em back. E aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols. Vamos dar uma olhada nas odds. O over mais de 2,5 a 2,25. Eu vou colocar esse jogo no over mais de 2 gols. Seguindo o Coritiba contra o América Mineiro. A equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do América Mineiro nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas.
Os últimos jogos entre eles: vitória do Coritiba por 2-1, empate em 1-1 e vitória do Coritiba por 3-0. Coritiba vem de derrota pela Copa do Brasil, perdeu para o Santos por 3-0 e perdeu no Campeonato Brasileiro para o Avaí por 2-1. A equipe do América Mineiro vem de vitória pela Copa do Brasil, venceu o CSA por 2-0 e pelo Campeonato Brasileiro vem de vitória, venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O América Mineiro tem um jogo importante no meio de semana pela Libertadores contra o Tolima na Colômbia. Aqui seria interessante para buscar um lei América Mineiro, mas nessa odd de 3,30 eu tô fora. Avaí contra o Juventude. A equipe do Avaí nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Juventude ainda não venceu no campeonato. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Avaí por 5-2, vitória do Juventude por 3-0 e vitória do Avaí por 1-0. O Avaí vem de uma vitória sobre o Coritiba por 2-1 e a equipe do Juventude vem de derrota na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo por 2-0 e vem de um empate em 1-1 contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Este vai ser um jogo bem complicado e eu vou deixar fora também da lista. Seguindo, Botafogo contra o Fortaleza. A equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. A equipe do Fortaleza ainda não venceu no campeonato. Nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e um empate. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fortaleza por 2-1, empate em 0-0 e vitória do Fortaleza por 1-0. O Botafogo vem de vitória pela Copa do Brasil, venceu o Ceilândia por 3-0 e pelo Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo fora de casa por 1-0. E a equipe do Fortaleza vem de vitória pela Copa do Brasil, venceu o Vitória da Bahia por 1-0, depois de empatar em casa contra o São Paulo em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Aqui pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. Vamos dar uma olhada nas odds. O over 2,5 com uma odd de 2,40, o over mais de 2 já está quase na casa dos 2. Então eu vou colocar esse jogo no over mais de 2 gols. Dando sequência, Goiás contra o Santos. A equipe do Goiás nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. A equipe do Santos nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Goiás por 4-3, vitória do Santos por 3-2 e vitória do Santos por 3-0. O Goiás vem de uma vitória fora de casa, venceu a equipe do Atlético Goianiense por 1-0 e a equipe do Santos vem de vitória pela Copa do Brasil, venceu o Coritiba por 3-0 e pelo Campeonato Brasileiro goleou o Cuiabá por 4-1. A equipe do Santos joga no meio de semana pela Sul-Americana, é um jogo bem importante, precisa vencer para se classificar para a próxima fase e deve poupar alguns jogadores nessa partida contra o Goiás. E aqui eu vou colocar a equipe do Santos em lei. Dando sequência, Major League Soccer, não vou fazer nada nesses 2 jogos. Campeonato Brasileiro da Série B, Náutico contra o Cruzeiro. A equipe do Náutico nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Cruzeiro nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Estou fora desse jogo. Vasco da Gama contra o Bahia. A equipe do Vasco nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Vasco ainda não perdeu no campeonato. A equipe do Bahia nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Os últimos jogos entre eles: empate em 0-0, vitória do Bahia e empate em 1-1. A equipe do Vasco vem de uma vitória em casa, venceu a equipe do CSA por 1-0, enquanto a equipe do Bahia vem de um empate em 1-1 pela Copa do Brasil contra o Azures, depois de vencer em casa a equipe do Londrina por 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. Vou ficar fora desse jogo também. Então a lista de domingo ficou com Beck e Tottenham, Manchester City, Everton, Betis, Napoli e São Paulo, Lei Santos, over mais de 2 gols São Paulo contra o Cuiabá e over mais de 2 gols Botafogo contra o Fortaleza. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!